O Senhor não rejeita o seu povo. Salmo 93. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E se o Senhor não rejeita o seu povo, devemos nos perguntar constantemente: estamos aceitando plenamente Deus em nossas vidas? Ou ainda temos ressalvas? Aquilo que acreditamos é aquilo que nós vivemos? Pois quando nós pensamos em povo de Deus, pode surgir uma primeira ideia de um povo ali selecionado. Mas pensando na dimensão da salvação e pensando naquilo que Deus propõe para a humanidade, povo de Deus é todo aquele que aproxima fielmente e busca incessantemente viver na fidelidade com Deus. Mas isso não ocorre da noite para o dia. É preciso um constante viver, uma constante busca. É um aprendizado. A fé não é apenas o crer. Fé também é um aprendizado, um constante caminhar, pois muitas vezes queremos ser unicamente iluminados por Deus, mas há os ensinamentos na própria vida que também nos leva a acreditar mais e aprofundar a nossa experiência. E podemos ver esse sentido de experiência na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 5 ao 7, versículo 13 ao 16, que faz parte de um oráculo contra a Assíria. Nesse trecho, o profeta Isaías descreve a Síria como um instrumento da ira de Deus, usado para punir nações rebeldes, mas que será punida por sua arrogância e orgulho. E vejamos bem, no versículo 5 está assim: Ai da Assíria, vara da minha ira, a vara em suas mãos é minha indignação. E se a Síria é descrita como um instrumento da ira de Deus, a vara na mão do rei assírio simboliza o poder que Deus lhe deu para executar julgamento. E devemos aqui entender, num contexto maior, que não está dizendo que Deus quer que a Síria vai invadir Israel e, a partir dessa invasão, oprimir e massacrar o povo. Não é isso. Esse não é o intuito de Deus. O que existe na caminhada do povo de Deus ou do ser humano, oportunidades de aprendizado. E essas oportunidades de aprendizado é refletir na onde que estamos ou por qual razão chegamos no momento que estamos vivendo. Porque muitas vezes corremos o sério risco de achar que a situação que estamos vivendo no agora é isolada de nossas decisões no passado. Há consequências. Muitas vezes, daquilo que está acontecendo no presente momento é consequência de inúmeras escolhas que acarretaram o momento de agora, podendo trazer grande sofrimento, perturbações, reclamações, desesperança, ou podendo também trazer a dimensão da graça, a dimensão da conversão, prosperidade, alegria, felicidade e por aí vai. Ou seja, tudo está num plano de consequências e não necessariamente de determinação. O que acontece muitas vezes ao ser humano é achar que sabe de tudo, que é sábio o suficiente para entender todas as coisas. E Jesus aponta aqui uma reflexão no Evangelho de hoje, em Mateus 11, do versículo 25 ao 27, onde naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos
e a revelastes aos pequeninos. Interessante aqui que Jesus já faz, por assim dizer, assim como nós estamos vendo nas últimas semanas, nas leituras, a ligação com os profetas. Quando diz que isso não foi revelado aos sábios, em Isaías 29, versículo 14, está assim: Por isso continuarei a fazer com este povo uma maravilha após outra. A sabedoria dos seus sábios perecerá, a inteligência dos seus inteligentes se desvanecerá. O que faz aproximar de Deus não é a quantidade que nós sabemos. O que faz que possamos nos aproximar verdadeiramente de Deus é exatamente o quanto nós os buscamos de um coração humilde e um coração reto, na prática da justiça, na prática daquilo que Deus é em nossas vidas, uma comunhão. E também aponta que o único que pode revelar o Pai aos outros é Jesus. Ele que é o caminho, verdade e vida, conforme está em João 14, versículo 6. Interessante que também Jesus, dizendo que graças te dou ao Pai do céu e da terra, que ocultastes as coisas aos sábios, destaca a soberania de Deus. A soberania de Deus ela não pode ser entendida plenamente pelos sábios. E também aponta que o propósito divino pode muitas vezes desafiar a sabedoria humana convencional. Ele não vai seguir uma lógica, um padrão conforme o homem quer. Deus traça conforme a sua própria vontade e não conforme as expectativas humanas. Então, nesse sentido, no caminho da humildade, Jesus se posiciona dentro da tradição profética, reconhecendo a soberania de Deus, a natureza da revelação divina, a necessidade de humildade e a intimidade única entre ele e o Pai. E apontando para essa intimidade única entre ele e o Pai, que possamos também ter essa intimidade única, que possamos nos preencher verdadeiramente daquele que nos conhece por um todo. Se é Senhor do céu e da terra, deve ser Senhor de nossas vidas, e que possamos ter essa confiança de vivermos plenamente em Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.